Nos bastidores das recentes eleições na Romênia, a influência da Rússia parece ter jogado um papel significativo e preocupante. O país enfrenta uma nova onda de instabilidade política, em parte desencadeada pelas suspeitas de manipulação de algoritmos do TikTok e ataques cibernéticos durante o processo eleitoral que beneficiaram o candidato Calin Georgescu. Estes acontecimentos revelam como o cenário geopolítico europeu está se complicando, em especial com a mudança de postura de alguns países, como Áustria e Hungria, que vêm adotando posições mais pró-Rússia. Na última quarta-feira, o Conselho de Segurança da Romênia desclassificou documentos que confirmam ataques híbridos russos durante a votação. As autoridades falaram abertamente sobre o uso de influenciadores pagos, manipulação de algoritmos e ataques cibernéticos em computadores eleitorais para apoiar Georgescu, mesmo que oficialmente ele tenha declarado não ter gasto nada em sua campanha. Com cerca de 85 mil ataques aos servidores romenos durante e após a votação, a conclusão foi clara: há um ator estatal por trás dessa ofensiva massiva. Embora os votos tenham sido contabilizados por pessoas reais, o impacto da manipulação digital gerou uma influência injustificada na opinião dos eleitores. Durante a eleição, Georgescu se tornou o 9º nome mais buscado no TikTok globalmente, evidenciando como ele conseguiu bombardear a plataforma e influenciar eleitores. Apesar das acusações de manipulação, cerca de 2 milhões de pessoas votaram nele, refletindo também insatisfações reais da população romena, como a inflação desenfreada e o ressentimento contra os refugiados ucranianos que atravessaram a fronteira em busca de abrigo. A ajuda governamental destinada aos ucranianos causou revolta entre os romenos de baixa renda, que se sentiram preteridos em relação aos refugiados. Se Georgescu assumir a presidência da Romênia, a postura pró-Rússia pode trazer consequências diretas à Ucrânia e ao esforço de guerra contra a invasão russa. Essa mudança política, em conjunto com o alinhamento pró-Rússia de outros países europeus, cria uma preocupação crescente dentro da OTAN sobre o futuro da unidade do bloco e do apoio à Ucrânia. A ascensão de políticos alinhados ao Kremlin em países-chave da Europa pode representar um novo e desafiador capítulo na guerra que assola o leste europeu. O governo dos Estados Unidos já está em alerta. Emitiu um comunicado contundente sobre a manipulação de redes sociais, indicando que está monitorando a situação de perto e que há preocupações reais. As eleições romenas estão sob o olhar atento do mundo. E com relação à Ucrânia, não há como evitar as preocupações com uma possível mudança na postura do país. Em relação a Vladimir Putin, Georgescu afirmou: Putin é um patriota, mas imediatamente acrescentou que também considera Donald Trump um patriota, mantendo uma postura ambígua e cuidadosa. Sobre a guerra, ele não quis entrar em detalhes, apenas afirmou que deseja que termine, uma resposta que levanta mais dúvidas do que esclarece. Georgescu parece estar esperando para revelar suas cartas, apenas depois de garantir uma vitória eleitoral. Calin Georgescu está prestes a enfrentar um momento decisivo nas eleições de domingo, e as atenções estão voltadas para possíveis surpresas de última hora que possam comprometer sua candidatura. As autoridades romenas já mencionaram suspeitas de irregularidades em sua campanha no TikTok, o que pode resultar em desafios legais inesperados. A OTAN também está se preparando para a possibilidade de uma vitória de Georgescu. A organização está acostumada a lidar com líderes céticos, mas a perspectiva de uma Romênia liderada por alguém com uma postura pró-Rússia é motivo de grande preocupação. Afinal, a Romênia é um país importante na fronteira com a Ucrânia, e se Georgescu vencer, será mais um país europeu ao lado de Hungria e Áustria que adotaram posições mais alinhadas a Moscou. A questão que surge na aliança militar é: até onde isso vai? Quem será o próximo a mudar de lado? Com a Romênia no centro dessa mudança, o momento é crítico. A possibilidade de uma tendência crescente de líderes pró-Rússia na Europa preocupa a OTAN, e o mundo aguarda para ver o resultado dessa eleição e suas implicações para a estabilidade do bloco e da guerra na Ucrânia. Enquanto isso, Ramzan Kadyrov, o líder checheno aliado de Putin, enviou uma mensagem direta e ameaçadora aos prisioneiros de guerra ucranianos em Grozny.
Kadyrov afirmou que aqueles que se renderam fizeram a escolha certa ao salvar suas vidas. Ele deixou claro que os soldados que decidiram depor suas armas agiram de maneira inteligente, escapando do destino sombrio de uma morte certa no campo de batalha. A mensagem era clara: depor as armas ou encarar o pior. Em um raro pronunciamento, Kadyrov exaltou os prisioneiros pela rendição e aproveitou para ameaçar aqueles que ainda estão lutando. Não se sacrifiquem pelos interesses do Ocidente e de seu fantoche Zelensky, disse ele, incentivando que seguissem o exemplo dos capturados e desistissem da luta. Para Kadyrov, esses soldados só estão sendo usados como peças descartáveis em uma estratégia suicida. Os prisioneiros, por sua vez, expressaram um pedido desesperado para voltar para casa, destacando o sofrimento de meses, até anos em cativeiro. "Por favor, nos levem para casa", disseram. Kadyrov, no entanto, zombou da situação, perguntando sarcasticamente se estavam sendo bem tratados, como se estivessem em férias, enquanto criticava Zelensky por supostamente abandonar seus homens. Essa declaração de Kadyrov acontece em meio a tensões cada vez maiores. Na quarta-feira, um drone ucraniano atacou Grozny, mirando um prédio da Polícia Especial, causando baixas civis, segundo Kadyrov. Esse incidente é apenas mais um de uma série de ataques que visam desestabilizar a região e expõem ainda mais a brutalidade do conflito. Kadyrov, conhecido por seu apoio ferrenho às operações militares russas, continua a intensificar o discurso contra a Ucrânia e o Ocidente, promovendo uma narrativa de guerra brutal e sem fim à vista. Enquanto isso, a situação dos prisioneiros de guerra ucranianos permanece cada vez mais precária, sem qualquer perspectiva de alívio. As forças russas estão intensificando sua preparação para uma fase decisiva de combate na região de Kursk, conhecida por ser um ponto estratégico e por estar no centro da ofensiva russa atual. Após perdas significativas de equipamentos pesados, as tropas russas adotaram uma nova estratégia que envolve a substituição de tanques e veículos de combate de infantaria por veículos blindados mais simples sobre rodas. De acordo com a Forbes, essa mudança ocorre em resposta aos desafios logísticos e ao ritmo elevado de perdas sofridas desde a grande ofensiva ucraniana que começou em agosto. Durante os meses de confronto, as forças russas perderam centenas de veículos pesados, incluindo tanques T-72, BMPs, veículos de combate de infantaria e caminhões militares. Entre 6 de agosto e 26 de novembro, os ucranianos conseguiram destruir cerca de 364 equipamentos pesados russos. As forças russas, enfrentando dificuldades para manter o ritmo de reposição de veículos pesados, começaram a recorrer a veículos blindados mais leves e simples de produzir. Essa estratégia foi adotada, em parte, devido às dificuldades de produção de veículos rastreados e à manutenção dos mesmos, que se mostrou um obstáculo diante das intensas batalhas com as forças ucranianas. A nova tática russa também está sendo impulsionada por uma ordem direta do presidente Vladimir Putin, que estabeleceu um prazo para garantir a vitória na região de Kursk até fevereiro de 2025. Esse objetivo ambicioso visa fortalecer a posição russa antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, prevista para 20 de janeiro. Há uma preocupação crescente de que a Rússia queira consolidar avanços significativos no campo de batalha antes desse marco político importante, uma vez que se especula que uma administração Trump possa adotar uma postura menos rígida em relação ao apoio à Ucrânia. A janela de tempo curta pressionou as forças russas a intensificar seus ataques, enquanto tentam retomar o território perdido e consolidar avanços. A situação em Kursk se tornou ainda mais crítica devido aos repetidos contra-ataques ucranianos. As forças ucranianas, usando drones e artilharia, conseguiram destruir uma grande quantidade de veículos russos, o que afetou severamente as capacidades logísticas russas na região. Em resposta, as forças russas têm se concentrado em utilizar veículos com rodas, mais fáceis de produzir e de colocar em campo,
Apesar das limitações de mobilidade em terrenos irregulares, diferentemente dos veículos rastreados, que conseguem operar em terrenos como lama e neve, os veículos sobre rodas precisam de estradas para se mover, tornando-os mais previsíveis para a artilharia e drones ucranianos. Isso representa um risco tático considerável para as forças russas, que estão vulneráveis em áreas onde o controle de estradas é disputado. O uso de drones pelas forças ucranianas também se mostrou uma tática particularmente eficaz. No mês de novembro, uma companhia de drones da Marinha Ucraniana, estacionada na parte ocidental da região de Kursk, destruiu 22 veículos russos em apenas um mês. Esses ataques foram exemplificados por um confronto em 1º de dezembro, quando forças aerotransportadas russas tentaram atacar posições ucranianas e acabaram sofrendo grandes perdas. A resistência ucraniana na região transformou a linha de frente em um verdadeiro campo de batalha, com os ucranianos mantendo uma pressão constante sobre as forças russas, que têm dificuldades para consolidar qualquer avanço. Enquanto isso, o cenário político internacional também está exercendo influência sobre o campo de batalha. A Rússia tem aumentado seus esforços militares para tentar retomar o controle do território na região antes da posse de Trump, possivelmente buscando uma posição de força que lhes permita negociar melhores condições ou garantir uma postura mais favorável por parte dos Estados Unidos em uma nova administração. Além da situação em Kursk, houve um evento importante na Coreia do Sul. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol suspendeu recentemente a lei marcial que havia imposto em meio a uma crise política de 10 dias. A lei marcial foi implementada como uma tentativa de conter supostas forças antinacionais, que Yoon acusava de simpatizar com a Coreia do Norte e tentar paralisar o governo através de atividades que ele considerava subversivas. Durante esse período, tropas chegaram a cercar o parlamento do país, levando a uma tensão política que não era vista desde os tempos de regimes autoritários nos anos 80. Menos de 3 horas após o anúncio da lei marcial, o parlamento, controlado pela oposição, votou pela sua suspensão, afirmando que a medida era inválida e que não haveria espaço para retrocessos democráticos. A decisão de Yoon gerou uma reação imediata de figuras políticas de ambos os lados, incluindo o líder do seu próprio partido, que considerou o movimento um erro grave. A oposição, por sua vez, condenou veementemente a imposição da lei marcial, chamando-a de ilegal e inconstitucional. Os recentes acontecimentos na Coreia do Sul são um reflexo da instabilidade política que o país enfrenta desde a posse de Yoon, que não tem conseguido avançar em sua agenda devido à resistência de um parlamento controlado pela oposição. As tensões políticas no país são agravadas por questões econômicas e pelas tentativas da oposição de aprovar moções de impeachment contra 3 importantes procuradores, incluindo o chefe do Ministério Público do Distrito Central de Seul, em retaliação às investigações criminais contra figuras da oposição. Esses eventos, tanto no campo de batalha em Kursk quanto no cenário político na Coreia do Sul, destacam a complexidade e a volatilidade dos desafios enfrentados em várias frentes atualmente, com batalhas intensas, decisões políticas arriscadas e a pressão de um cronograma internacional. O futuro desses conflitos permanece incerto e com potencial para mudanças rápidas e imprevisíveis. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.